Oi, 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 som, 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 oi, oi, oi. Pelo Facebook. Já tá, já. Aí depois tu copia o link aí e joga lá no grupo da igreja. Aproveitar para a gente começar, né? Avisar aí os irmãos que nós só estamos no momento transmitindo pelo Facebook, tá? Porque a gente ainda está naquele processo de organizar pelo celular, fica mais fácil pelo Facebook, não tem aquelas travas que a gente estava tendo normalmente e estava chateando, né? As pessoas que é totalmente entendível, a gente entende. É muito chato mesmo você estar assistindo algo que está cortando lá, travando, e pelo Facebook a gente consegue ter uma transmissão mais linear, né? Mais estável. E aí a gente tá pelo Face, certo? Aí daqui a pouco o Bia vai colocar o link aí para vocês poderem acompanhar o culto. Eu quero aproveitar já e desejar a todos uma boa noite, todos vocês que estão aqui, todos vocês. E aos que estão em casa, que todos vocês também tenham uma ótima noite, que vocês tenham aí, aproveitem bastante essa oportunidade de adorar o Senhor, de estar na presença dEle, e que Ele fale ao seu coração nessa noite, né? Então vamos começar? Vamos louvar o Senhor? Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo e habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte.
Anda com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Seus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, me enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Essa música que a gente vai cantar agora, ela é um retrato perfeito, ou quase perfeito, do entendimento que a gente tem por fé, né? Porque muitas vezes existe uma confusão na cabeça de algumas pessoas em relação à fé. Muitas vezes a fé das pessoas está firmada no que Deus pode fazer, está firmada no poder de Deus, né? E não no que Ele já fez. Muitas vezes as pessoas adoram a Deus ou buscam Ele pelo medo do inferno, e muitas vezes não acontece pela razão correta, não é? Que é o que Ele já promoveu para nós, o que Ele já nos deu. E aí, exato do que a gente deve ter em nossa mente como a razão da nossa fé, a razão de nós adorarmos a Deus. A gente adora Ele não porque Ele fez ou porque Ele vai fazer, mas simplesmente porque Ele é Deus, não é? E se Ele fizer, ótimo. Se Ele não fizer, tranquilo também, porque a gente tem que ter em nossa mente que Ele já nos deu e nos dá muito mais do que a gente precisa. E se a gente tem isso na mente, a gente vive em paz, né? A gente se liberta de muitas coisas, como ansiedade, medo do amanhã, medo do que vai vir, medo de doença, medo de qualquer coisa que a gente normalmente tem medo, porque nós somos seres humanos e falhos, né? E no momento que vier esses temores, essas tristezas, essas angústias, a gente deve lembrar dessa letra, da letra dessa música. E a gente com certeza vai conseguir encarar as coisas, as dificuldades de uma forma diferente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado porque nós já entendemos e buscamos sempre entender que nós não te adoramos pelo que o Senhor é, nem pelo que o Senhor pode fazer. Nós te adoramos sim pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado pela salvação que foi dispensada a todos nós. Muito obrigado por essa oportunidade que a gente tem de te adorar livremente, a tua palavra e de ouvir a tua voz. Continua, Senhor Jesus, conosco, falando com cada um de nós, se mostrando, Senhor Jesus, derramando as tuas bênçãos, mostrando que o Senhor está conosco a cada instante. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esses irmãos que estão aqui. Muito obrigado pelos irmãos que estão nas suas casas, agora tendo a oportunidade de louvar conosco, de ouvir a tua palavra. Continua nos abençoando, que o Senhor direcione todo este culto e que ele seja uma bênção para as nossas vidas também. Em nome de Jesus, é o que eu te peço nesse momento. Amém. A palavra do Senhor, em alguns textos selecionados, Jó, Sofonias e Romanos, diz o seguinte: assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece e Deus nele. Seu Deus está em seu meio.
poderoso para salvar, e se regozijará em você. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Amém. Todos? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Santo que Ele nos concedeu. Amém. Que bom. Vamos cantar, continuar louvando ao Senhor. Brilha no meio do teu viver. Não somente para fazer um feito singular, é preciso agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-la com todo amor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras cheias de calor, ou quem sabe algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Salvador. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver, mesmo que agitado seja aqui o teu viver, ser mais firme em tua devoção. Vê em teu redor que tanta gente a padecer, sem ter certeza da salvação. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém. Hoje é o último culto desse mês de julho, né? Estamos encerrando o mês de julho, estamos encerrando mais um tema. Mês que vem já um outro tema, outro trabalho, né? As mensagens já numa outra temática. E vamos hoje, né, falar pela última vez nosso tema, nossa divisa e cantar a nossa música oficial. Então vamos falar todos juntos nosso tema? Pela eu coopero. A nossa divisa? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Amém. Por ti, Jesus, me entrego, e a mim mesmo eu nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real e esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou
pois quero falar o teu amor. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real e esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei minha vida, pra ti darei meu coração, seja na vida ou na morte, quero servir a ti, Senhor. Quero, Deus, falar do teu amor. Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Amém. Que essa chama, ela permaneça sempre acesa em nossos corações, e que a gente sempre queira falar do amor de Deus, que a gente sempre queira aprender mais dele para a gente poder falar, né? Não adianta a gente querer falar o que a gente não sabe, que a gente aprenda aqui, que a gente leve isso para fora onde quer que nós estejamos. Vamos agora ouvir atentamente a palavra do Senhor que Ele tem a nos dizer nessa noite. Boa noite, irmãos. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo na Carta aos Efésios, capítulo 5 agora, a partir do verso 15. Desde o capítulo 4, que Paulo vem falando sobre o nosso procedimento enquanto cristãos, né? E agora ele vai entrar em alguns detalhes da nossa vida em comunidade e conjugal, e depois algumas relações sociais nas quais nós poderemos estar enquadrados, né? Verso 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, esta porção que lemos fala da nossa vida em comunidade, enquanto igrejas, enquanto membros da igreja. Então, para Paulo, é importante que a gente verificasse a questão da sensatez, procurássemos ser sensatos e não insensatos.
tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ou seja, nós às vezes, se não estivermos atentos, nós vamos terminar fazendo coisas que demonstraria que somos pessoas insensatas. E Paulo acha que isso não é conveniente a cristãos, porque a insensatez leva a gente a fazer coisas erradas, coisas, ainda que não sejam erradas ou pecaminosas, mas são coisas que não cabia bem naquele lugar, naquela hora, naquele momento, naquela situação. Então Paulo está chamando a atenção exatamente disso, da questão da sensatez, que para ele é uma questão de sabedoria, né? Quando nós somos sensatos, nós estamos sendo sábios. E ao contrário, quando nós estamos sendo insensatos, nós estamos sendo tolos, estamos fazendo coisas que, como eu disse, não necessariamente é um pecado, mas é uma coisa que poderia ter deixado de fazer, que não ia fazer falta nenhuma, muito pelo contrário, né? Então, outra coisa que ele chama atenção aqui é que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ou seja, eu entendo que ele está falando de aproveitar a oportunidade de falar de Cristo, de testemunhar, oportunidade de ser justo, de ser honesto, de socorrer pessoas, de ajudar pessoas. Então, nós não temos, como Paulo diz, nós que eu estou dizendo agora, a humanidade como um todo, a gente não tem muita oportunidade, né? Se a gente ficar atento, a gente vai ver que as oportunidades são pequenas. Alguém pode dizer, não, mas de um certo ponto nós temos muitas oportunidades. Até tem, mas Paulo está chamando a atenção aqui que os dias são maus. Então, é sobre isso que eu estou dizendo. As oportunidades são pequenas porque os dias são maus. Não pense que alguém vai fazer o bem se pode fazer o mal, não. Isso é um pensamento do cristão. Nós não o mal, mas o mundo aí fora, não pense que eles vão fazer. Eles não pensam duas vezes antes de fazer o mal. Faz parte da vida da pessoa sem Cristo fazer o mal, né? É muito difícil você encontrar pessoas que estejam dispostas a fazer o bem. As pessoas podem até não concordar com essa afirmação se achar que fazer o mal é só assaltar, matar, roubar, né? Lógico que isso é fazer o mal também, mas não é só isso. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que quando a gente sabe o que deve fazer o bem e não faz, a gente está cometendo pecado. Então veja, essa história de que, esse pensamento que às vezes as pessoas têm assim, não, mas está tudo bem, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, e como se isso fosse toda a nossa vida se resumisse a isso. Lembrando que Jesus falou que a gente deveria fazer com as outras pessoas aquilo que a gente gostaria que alguém fizesse com a gente. Então é muito cômodo a gente dizer assim, não, eu não prejudico ninguém, não desejo mal a ninguém, mas também não ajuda ninguém, não serve a ninguém, não socorre ninguém, porque ele entende que basta não fazer o mal. Mas o que ele não está percebendo é que deixar de fazer o bem é fazer o mal, né? Por isso que a Bíblia diz, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você comete pecado, se você tem a oportunidade de fazer. Por isso Paulo está dizendo, aproveite todas as oportunidades de ajudar, de socorrer, de servir, porque os dias são maus. Então não sejam insensatos, repete novamente no verso 17, não sejam então insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui está uma coisa interessante sobre procedimentos, né? Não está falando, mais uma vez eu repito, de pecado, mas ele está dizendo, procure fazer aquilo que é a vontade do Senhor, porque às vezes a coisa não é um mal em si, não é um pecado, mas não é aquilo que Deus gostaria que você estivesse fazendo, né? Às vezes o que Deus queria que você estivesse fazendo era outra coisa, e você está fazendo uma coisa que não é a vontade de Deus que você faça aquilo naquele momento, embora aquilo não seja errado em si. Jesus fez aquela comparação, que um pai chegou para um filho e falou assim, vá trabalhar na roça, e ele disse, não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. E teve um outro que disse, não, eu vou, deixa comigo que eu vou fazer.
e ele não foi. E Jesus faz a pergunta: qual foi dos dois que obedeceu a vontade do Pai? Foi aquele que se arrependeu e foi, embora ele tenha dito no início que não ia, né? Então não adianta, Deus não vai se apegar com aquilo que a gente está falando, ele vai se apegar com aquilo que a gente está fazendo. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o que Deus está preocupado é com aquilo que a gente faz, não com aquilo que a gente diz que vai fazer. Ajuda. E às vezes a gente diz que não vai ajudar, mas acaba se arrependendo e acaba ajudando. E o que importa é isso. Um homem foi salvo no final da sua vida na cruz, porque ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito e clamou a Jesus por misericórdia. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, se não existisse nenhum outro texto bíblico que mostrasse que a salvação não é pelas obras, aquele ato de Jesus para com aquele homem mostra perfeitamente que ninguém é salvo pelas obras. Que obras aquele homem fez? Estava sendo crucificado porque era um malfeitor. O que foi que ele fez de bom, né? Que pudesse merecer a sua salvação? Se nem os homens queriam que ele continuasse vivo, porque Deus iria querer, mas Deus quis porque ele se arrependeu, né? Reconheceu que ele estava ali naquela situação porque ele merecia, e reconheceu que Jesus estava ali sem merecer. E depois ele clama por Jesus: tem misericórdia de mim, ou lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então é importante a gente conhecer a vontade de Deus. Não é fácil a gente conhecer a vontade em alguns casos. É lógico que Deus não quer que a gente peque, Deus não quer que a gente maltrate as pessoas, Deus não quer que a gente seja desonesto, né? Deus não quer nada disso. Mas saber, por exemplo, se Deus quer que você faça esse curso e não aquele, se você aceite essa vaga de emprego e não aquela, né? Se você casa com essa pessoa ou aquela outra, é complicado isso aí, não é tão fácil como muita gente pensa. Eu costumo dizer e agir, quando eu quero fazer alguma coisa, primeira coisa a gente tem que orar a Deus para que Ele mostre de uma forma que a gente possa entender que aquilo é a vontade dEle ou não é a vontade dEle, para a gente fazer ou não, dependendo do caso. E se ainda assim a gente ficar em dúvida, você faça tudo que depende de você para que aquele objetivo seja alcançado, né? Se for da vontade de Deus, Deus vai fazer a parte dele, você já está fazendo a sua, então vai dar tudo certo. Agora, se você faz a sua parte, mas você vê que a coisa não está dando certo, tudo que você faz dá errado e tal, não sei o quê, é muito complicado isso, porque às vezes Deus também está vendo que se você é persistente, se você quer mesmo aquilo e tal, não sei o quê. Mas é preciso sabedoria para a gente chegar ao momento de dizer: não, eu estou entendendo que não é a vontade de Deus que eu continue nesse caminho, que eu faça isso, que eu faça esse curso e não aquele outro e tal. Eu só sei de uma coisa: quando a gente está fazendo uma coisa que é da vontade de Deus e é da nossa vontade também, a gente fica feliz, a gente fica satisfeito, as pessoas ficam felizes, as pessoas agradecem, as pessoas reconhecem e dá tudo certo. Agora, quando começa a dar um negócio errado aqui, outro ali e tal, pode mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, porque Deus não estava querendo que aquilo acontecesse daquela forma. Não se embriaguem, verso 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, veja, Paulo faz uma comparação aqui entre o Espírito Santo e o vinho. Não se embriaguem com vinho, onde há libertinagem, ou seja, quando a pessoa está embriagada, normalmente acompanha aquela situação, acompanha o quê? Uma licenciosidade, uma libertinagem. Tem gente que fala assim: não, porque a pessoa está bêbada e não sabia o que está fazendo. Não, ele sabe. A bebida, quem já bebeu sabe, como eu sabe e sei. A bebida ela não faz você esquecer as coisas que você fez, não. Muito pelo contrário, ela dá uma coragem para fazer. Só isso. Ela dá coragem para fazer, mas você sabe a todo tempo que está fazendo, né? Agora você não pensa nas consequências, ou deixa para depois, a consequência é depois. Quero fazer e pronto, eu vou fazer. Então,
Paulo está fazendo essa comparação entre o vinho, ou seja, entre o álcool e o Espírito Santo de Deus. E está usando a palavra embriagar-se. Embriagar-se é o quê? É beber em excesso, né? Então, por que ele faz essa comparação? Porque ele diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nos dois casos há um enchimento. Você pode se encher da bebida alcoólica ou pode se encher com o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo a diferença entre uma coisa e outra. Quando você se enche da bebida alcoólica, você começa a trilhar um caminho da libertinagem, ou seja, você fica propenso a ser inconveniente, a fazer as coisas erradas, a fazer coisas que normalmente você não faria se não tivesse naquela situação. Então, como eu disse, não é que você vai esquecer o que está fazendo, não. Você sabe todo o tempo que está fazendo, mas você fica sem medo das consequências. É isso que a bebida alcoólica faz. Mas Paulo está fazendo uma comparação no caso do enchimento, encher-se com o vinho e encher-se com o Espírito Santo de Deus. É melhor encher-se com o Espírito Santo de Deus, porque com o Espírito Santo, ao contrário do vinho, que o vinho faz você ficar libertino, né? O enchimento com o Espírito Santo de Deus faz exatamente o contrário. Você passa a ser mais respeitoso, você passa a ser mais sensato, você passa a ser uma pessoa que está sempre procurando agradar os outros, servir, ajudar de alguma forma. Então, às vezes, sem querer, a gente caminha por um caminho da insensatez. Então, logo a gente descubra que aquele caminho estava sendo trilhado e não deveria ter, a gente deve deixar de trilhar aquele caminho e pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas, porque essa é a nossa vida, né? O nosso procedimento deve ser assim. Sempre tem que ser assim. Então, vamos procurar nos encher com o Espírito Santo de Deus. E aí, ele termina a frase dizendo o seguinte: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, essa frase grande que ele falou aí, tudo isso a gente alcança quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus. Quando a gente se enche de bebida, a gente faz exatamente o caminho oposto. A gente quer ir exatamente no caminho contrário a este caminho. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aí o que acontece? Nós falamos uns com os outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina essa parte da Escritura dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, sujeitarmos uns aos outros é uma coisa, eu diria que para viver em comunidade é a coisa mais importante que pode acontecer. O que significa se sujeitar uns aos outros, na sua opinião? Eu acho que nenhum cristão em sã consciência, ele vai procurar fazer o mal intencionalmente. Se ele tem uma atitude dessa, tem alguma coisa equivocada aí com o conceito dele sobre salvação. Mas ainda há pouco nós estávamos falando sobre a questão de coisas que não necessariamente são pecaminosas, mas mostram insensatez, mostram inconveniência e tal. Então, sujeitar-se uns aos outros por temor a Cristo é exatamente você não fazer ou deixar de fazer algo que fazia, que você sabe que não está agradando as pessoas com as quais você convive, certo? Você está fazendo um negócio que a sua mulher está insatisfeita, seu marido não está concordando com aquilo, está ficando chateado e tal, não sei o quê. Insistir em fazer aquela coisa é uma atitude de insensatez. Você está vendo que aquilo causou um mal-estar
e a pessoa não gostou, e a pessoa não está gostando, não está apreciando. Então, insistir naquela coisa é demonstração de insensatez. Por isso que Paulo termina dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, se sujeitar ao irmão é exatamente isso, né? O irmão falou assim: olha, você pisou no meu pé aqui e tal, não sei o quê. Isso aí você não está se sujeitando ao irmão, certo? Se sujeitar ao irmão é dizer: desculpa, eu não vi seu pé e tal, e pronto, e a gente acerta os ponteiros. Assim é com a esposa, assim é com o marido, assim é com os filhos, assim é com os pais, assim é com o vizinho, assim é com o colega de trabalho, assim com qualquer pessoa, tá certo? Vale mais aquela palavra daquela pessoa do que o que eu estou sentindo, porque a pessoa está falando o que ela está sentindo, né? Então, se eu quiser insistir com base no que eu estou sentindo, então eu não estou me sujeitando aos irmãos, né? Eu estou querendo que todo mundo se sujeite a mim. Não, eu ou brinco dessa forma, ou então pego a bola e levo para casa, né? Então, eu acho que dessa forma eu estou querendo que todo mundo se sujeite a mim. Agora, quando eu procuro saber se as pessoas estão gostando do jogo ou não, e aí descubro que não, e insistir naquilo é não, como Paulo diz aqui, não se sujeitar às outras pessoas. Agora Paulo vai falar aqui agora sobre a questão conjugal, deveres conjugais. Deveres conjugais são deveres de esposa e deveres de marido, né? Então aqui ele vai falar das duas coisas, tá certo? E eu vou dar um conselho aqui para as irmãs e vou dar um conselho para os irmãos. Nesta parte da Escritura, do verso 22 até o último verso desse capítulo, Paulo vai dar conselhos aos maridos e vai dar conselhos às esposas. O conselho que eu dou às esposas é o seguinte: o conselho que Paulo dá ao marido, deixa que Paulo e o Espírito Santo de Deus vai mostrar isso ao seu marido. E para os esposos eu dou o seguinte conselho: o conselho que a Bíblia dá aqui à sua esposa, deixe que o Espírito Santo mostre isso a ela. Às vezes a gente fica brigando com a esposa brigando com o marido, porque a gente quer esfregar na cara dela aqui o que a Bíblia fala para as esposas, como as esposas devem ser e tal, e elas querem esfregar na nossa cara o que a Bíblia fala com o marido, que o marido deve ser desse jeito, aquilo, e isso só faz atrito. Então, se a Bíblia falou aqui para você respeitar o seu marido, né, você tem que respeitar o seu marido. Se a Bíblia falou aqui que você tem que amar a sua esposa e morrer por ela, como Cristo morreu pela igreja, é isso que você tem que fazer. E nem tampouco aqui ele vai dizer assim: olha, sujeite-se ao seu marido se ele for um bom marido. E nem tampouco ele vai dizer aqui: ame a sua esposa se ela for uma boa esposa. Não, ele vai dizer: sujeite-se ao seu marido, e vai dizer: ame a sua esposa. Certo? Então, às vezes nós queremos ler a Bíblia para os outros. A gente tem que ler a Bíblia para nós. Eu não sou esposa, eu sou esposo. Então, quando a Bíblia diz assim: respeite seu marido, ela não está falando comigo, a Bíblia. Não é verdade? Eu não sou esposa. A Bíblia diz assim: uma mulher sujeite a seu marido. Ela não está falando para mim, a Bíblia, porque eu não sou mulher, não sou esposa. Mas quando a Bíblia diz assim: maridos, ame a sua esposa, aí eu tenho que falar: pô, ela está falando comigo, a Bíblia está falando comigo agora, porque eu sou marido, né? Então a gente fica querendo que a mulher entenda esse texto aqui e obrigá-la e tal, não sei o quê, e ela fica querendo que o marido entenda esse texto aqui e obrigá-lo a amá-la desse jeito e tal, não sei o quê. O que eu posso dizer para os irmãos com certeza é o seguinte: quando a mulher respeita o marido, a tendência é o marido amar a esposa e vice-versa. Quando ele ama a esposa, a tendência é ela se sujeitar a ele também. E aí fica aquela briga: não, ela não merece que eu a ame desse jeito que a Bíblia fala, não, porque ela não me respeita. E ela pensa a mesma coisa: ele não merece que eu respeite ele, não, porque ele não me ama, como a Bíblia diz. Aí ninguém ama e ninguém respeita. E aí o inferno está pronto dentro de casa, né?
Então, veja só, ele diz aqui, ó, mulheres. Então, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para Nilson, não é para João, não é para Márcio, nem Luciano. Né? Isso aqui é para as irmãs que são casadas e estão casadas. Isso aqui é para vocês. Sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Ou seja, como você se sujeita ao Senhor Jesus, sujeite-se ao seu marido. Veja, não tem aqui nenhum parênteses, não tem nenhuma vírgula, não tem nada dizendo assim, mas se... Não, não tem esse mais. Tem sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Qual a razão de se sujeitar ao marido? Paulo diz no verso 23, ó, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então Paulo está dizendo, a razão pela qual a mulher cristã tem que sujeitar-se ao marido dela é esta, é porque Deus colocou o marido como líder. Essa palavra cabeça aqui quer dizer que é o líder, só isso. Não quer dizer que a mulher não tem cabeça, não. Ela tem cabeça, ela pensa normalmente como qualquer ser humano. Às vezes ela tem soluções para problemas que você não tem solução ainda. Né? E quando há harmonia do casal, o próprio marido às vezes pergunta. E o marido sábio vai perguntar, não é porque ele é o líder, não, porque ele não vai perguntar. Ele vai perguntar, amor, o que você acha que a gente deve fazer em relação a isso? Né? E tem mulheres que dão opiniões acertadas. E tem mulheres que já não dão, diz assim, não, eu deixo com você isso aí. O que você fizer, para mim está bom. Então pronto, deu carta branca, não deu? Deu. Porque ela sabe que, a mulher quando diz isso, ela sabe o marido que tem. Ela sabe que ele não vai fazer nada para magoar a mulher, nem os filhos, nem prejudicar a família. Né? Então, Satanás tenta colocar nos corações dos casados, tanto os maridos quanto as mulheres, que eles têm que competir um com o outro. Não, o casamento não é para eles competirem um com o outro, não. O casamento é para eles se ajudarem mutuamente. E quando você ajuda a sua esposa, o beneficiário é você. Quando você ajuda seu marido, o beneficiário é você. Lá no Gênesis está escrito que Deus disse, far-lhe-ei uma ajudadora, não é isso? Uma auxiliadora. Interessante que, já que falando nisso, no texto lá de Gênesis, que eu estou dizendo, a gente já que está falando do Gênesis, eu ouvi uma pregação uma vez que o pregador dizia, eu não chequei essa informação não, até porque meu forte nunca foi a língua hebraica, né? Então é meio complicado, mas esse pregador dizia o seguinte, que a palavra que foi usada lá no Gênesis, que Deus disse que far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja idôneo, a palavra que foi traduzida por auxiliadora é a mesma palavra que traduz esse aspecto de Deus, que Deus é o nosso auxiliador, é aquele que nos socorre nos momentos de dificuldade. Disse esse pregador que é a mesma palavra que Deus usou, que disse que ia dar uma mulher que o ajudasse nessas questões, ou seja, que socorresse ele. Não é uma auxiliadora no sentido de uma pessoa, uma tarefa de alguém que está numa posição inferior. A mulher não está numa posição inferior dentro do casamento. Nunca teve. Nunca foi vontade de Deus que ela tivesse numa posição inferior. Porque, veja, ser liderado por alguém significa que você está numa posição inferior? Só se for no mundo, né? Mas na igreja de Cristo, Jesus disse que é exatamente o contrário. Quem quiser ser o líder, Jesus disse que tem que fazer o quê? Servir os outros. Está entendendo? Então, quando Deus coloca o homem na posição de líder, Ele está dizendo que o homem tem que servir a mulher e os filhos. É por isso que ele tem que ser o provedor, ele tem que cuidar, ele tem que ajudar, ele tem que proteger, ele tem que fazer essas coisas todas. Porque essa é a função do líder. No reino de Deus é assim. Nosso líder é Jesus, ele veio e se entregou por nós, morreu por nós. Por isso que Paulo vai falar aqui, para o marido amar a mulher
do mesmo jeito que Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Então, isso tudo que Paulo falou até aqui, e ainda vai falar no verso 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Tudo isso que ele falou aqui diz respeito às irmãs, não diz respeito a mim. Né? Não diz respeito a mim. Então eu não tenho que me preocupar com essa parte. Se alguém tem que colocar isso aqui na cabeça de Mara, é o Espírito Santo de Deus. Já que ela é uma crente, é serva de Deus, ela tem o Espírito de Deus e o Espírito vai falar com ela. Se o Espírito não consegue convencer a sua mulher, você acha que você vai conseguir? Irmã, se o Espírito não conseguir convencer e transformar o seu marido, você acha que você vai conseguir, esfregando a Bíblia na cara dele? Você vai conseguir transformar a sua mulher esfregando a Bíblia na cara dela? Não. Se ela é uma serva de Deus, deixa que o Espírito Santo vai fazer isso. Você só tem a nossa parte é só ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia, deixar que o Espírito Santo ele vai falando ao coração do marido, vai falando ao coração da esposa, né? Quando você é um bom marido, sua esposa vai mudar, não tenha dúvida. Quando você é uma boa esposa, seu marido vai mudar, não tenha dúvida. Ou vai mudar ou Deus vai te livrar dele, né? Ou ela muda ou Deus vai te livrar dela. Deus não vai deixar que você fique sofrendo eternamente, não, né? Alguma coisa vai acontecer para que aquilo seja resolvido. Agora sim, é para os homens aqui, ó. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Veja que o referencial é sempre Cristo. A mulher tem que obedecer, sujeitar-se ao marido da mesma forma que ela se sujeita a Cristo. O marido deve amar a esposa, como Paulo está dizendo aqui, da mesma forma como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, Deus fez isso tudo com a igreja, para que a igreja não fosse difamada, né? Não tivesse nenhuma mancha, nenhuma culpa, nem nada. Cristo morreu por ela para pagar o preço, para deixar a igreja perfeita. Aí Paulo está dizendo assim, ó, da mesma forma você tem que amar a sua mulher. Então, o amor que o marido tem que ter pela mulher tem que ser um amor, primeiro, sacrificial, no sentido de que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Cristo se entregou pela igreja, o marido tem que se entregar pela esposa, né? Se tiver que... Você pode ver que a natureza, ela mostra isso. Ela mostra sempre isso. Em qualquer situação, normalmente, estou falando, né? Em qualquer situação de perigo, normalmente os homens protegem a mulher. Entra logo na frente e tal, não sei o quê, né? Então, da forma como Cristo fez para purificar a igreja, apresentá-la, etc. Isso aqui é um recado para nós, irmãos, maridos. Há maridos que eles são incapazes de fazer um elogio sobre a esposa em público, né? Não faz nem em particular e nem em público, mas faz crítica em público, né? Deveria ser o contrário, elogia em público e faz a crítica particular. Porque quando você faz uma crítica da sua esposa em público, você está fazendo isso aqui, protegendo ela, para que ela não seja difamada e tal, não sei o quê. Não, você está promovendo a ação dela, também da língua dos outros, né? Não deixar ninguém falar, principalmente não, a começar de dentro de casa. O marido vê, às vezes, o filho tratar a mãe como uma cachorra, me desculpe a expressão, e ele não faz nada. E ele não faz nada.
Uma vez eu estava pregando aqui, contei uma história que eu tinha lido, não sei se os irmãos se lembram, ou quando eu falar vão se lembrar, de que numa família cristã, a mãe fez um suco lá, e ela, no aperreio dela lá, ela acabou misturando uma coisa com a outra e o suco saiu de um negócio estranho lá. Aí um filho adolescente empurrou o copo, alguma coisa assim, e falou uma grosseria lá que não vou tomar isso aqui, não sei o que. Tá. Aí e tinha um outro irmão menor, né? Aí o pai estava na mesa e o pai falou assim: olha, Deus me colocou aqui nesse lugar para proteger vocês a partir da sua mãe. O meu dever é proteger. Sua mãe está cansada, sua mãe está com esse problema assim, 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 assim. Certo? E você vai sentar nessa mesa agora e vai pedir desculpa à sua mãe, senão eu vou levar você lá fora e eu vou ter uma conversa com você de homem para homem. Tá certo? Aí, quando ele ia voltando para a mesa para sentar, para pedir desculpa à mãe, o menorzinho falou assim: tá, é gostoso. Aí terminou logo de tomar. Quer dizer, quando eles veem que o negócio vai pegar, eles logo, né, botam o galho dentro, como diz o outro, né? Então, você não pode, como marido, deixar que ninguém trate sua mulher dessa forma. Não, você é filho dela, tem que respeitar ela. Se você não respeitar, como é que vai ser a situação, né? Não interessa se, na sua opinião, sua mulher errou. Depois você diz: defendi você lá porque o meu dever é defender. Mas você errou, você irritou o menino e tal, não sei o quê. Aí ele falou que um corretivo, dá um corretivo, irmão. Não tem esse negócio, não. A gente não está aqui para agradar o mundo, não. A gente está aqui para fazer o que a palavra de Deus manda. A palavra de Deus diz que a gente tem que corrigir os filhos da gente. Você corrige quando ele é criança, não vai precisar corrigir quando ele for adolescente e jovem, né? Mas não corrige, tal. Quando ele tem 18, 19, 20 anos, aí você quer dar um tapa. O tapa era quando tinha 3 anos, 4 anos. Não é um tapa na cara, um tapa no bumbum dele para ele aprender quem é que manda, quem é que dá as ordens ali. Isso aí não tem conversa, é a Bíblia que manda fazer. Pois é o que eu estou dizendo. Então, quando a família... Aí o filho vai seguindo o exemplo dele, do pai, né? O pai faz aquilo. Normalmente o pai que faz isso, que maltrata e tal, que espanca, que bate, ele não tem, como você está dizendo, nem moral para dizer nada. E outra coisa, e às vezes o filho, quando ficar mais taludo, vai pegar ele de cacete também para se vingar do que ele fez errado. Vingar a mãe e vingar ele, né? Então, é assim, compete ao marido zelar pela fama da esposa, a boa fama, né? A boa fama. Então, ler a Bíblia junto, orar junto, ajuda muito, viu, irmãos? Digo para vocês, ajuda muito. Porque não chegar na hora, vamos ler a Bíblia junto, aí quando chega nesse texto, está vendo? Olha, tá vendo? Aí não ajuda, não. Ajuda você ler isso aqui, você que é marido, ler isso aqui, aí você orasse por mim para que eu fosse esse marido que está escrito aqui. Ou então você que é mulher, diz para ele: filho, eu queria que você orasse comigo para que eu fosse essa mulher que a Bíblia diz aqui. Eu duvido que as coisas não comecem a mudar. Começa a mudar, mas às vezes a gente não... Como a gente diz, a gente quer que o marido mude para a gente mudar. Quer que a mulher mude para o marido mudar. Aí ninguém muda, não acontece nada. Não acontece nada. As pessoas já dizem isso constantemente. Não, você não pode, você não tem poder para mudar as pessoas. O seu poder, no máximo, é capaz de mudar você mesmo. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, aquela mudança que a gente tanto deseja que aconteça no outro, ela não aconteceu ainda, aquela mudança, porque eu não comecei a mudar. Eu não comecei a mudar. Certo? Quando a gente começa a mudar,
E aí compete a mim. Eu posso tentar me mudar, ser diferente, ser uma pessoa melhor. Eu estava dizendo no início dessa pandemia, quando a gente estava naquela situação mais complicada, que não podia sair ninguém de casa, né? Eu já dizia para alguns irmãos que tinham conversado comigo e tal, pessoal da nossa célula de casais, disse: olha, tem gente que fica falando assim, não vejo a hora de tudo voltar ao normal. Eu acho que nós, se formos agir como cristãos, à luz da Bíblia, a gente já tem que ver, entender o seguinte, e torcer e trabalhar para que, quando puder, ir para todo canto de novo, sem máscara, tem vacina, tem tudo, mas aproveita as lições que Deus mostrou aqui agora. Você não pode ser o mesmo marido, você não pode ser a mesma esposa, você não pode ser o mesmo pai, você não pode ser o mesmo pastor, você não pode ser a mesma ovelha. Isso mexeu com todo mundo. Mexeu e está mexendo com todo mundo. A gente viu a morte se aproximar da gente através das pessoas conhecidas que a gente viu partindo e tal, não sei o quê. A Bíblia diz que Deus é capaz de transformar todas as coisas, fazer com que elas cooperem para o nosso bem. Então, a mídia errou, a mídia jogou terror na casa da gente e tal, os governadores erraram, um bocado de gente errou, todo mundo errou. Mas Deus não está fora do controle, não, irmãos. Deus continua no controle. Então, se isso tudo aconteceu, porque Deus quer mudar a igreja. Deus quer mudar a igreja. Então, eu via nas redes sociais, não vejo a hora de voltar para a igreja. Aí, na hora que pode voltar, aí o irmão não volta. Aí o irmão não vem. Queria tanto vir, mas... Aonde? O shopping, entendeu? Aí a pessoa não vem para aqui, mas não queria tanto, é porque não podia, né? Aí queria vir. Agora que pode, a pessoa não vem. Não tem problema de idade, não tem nada não, porque os idosos, tudo bem, está proibido, não podem vir. As crianças estão proibidas, não pode vir. Mas tem gente que está no meio termo ali, mas não vem, simplesmente não vem. Vai em todo canto, como eu digo, mas não, como o Márcio está dizendo, vai em todo canto, mas não vem na igreja. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente não sabe, não houve mudança, então. Porque se houve mudança, a pessoa vai chegar e dizer assim, não, agora eu tenho que me dedicar mais ao reino de Deus. Eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser um cristão melhor. Não posso ser do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas que eu fazia e tal. Assim como uma mudança no marido provoca uma mudança na esposa e vice-versa, a mudança do irmão, do membro da igreja, provoca uma mudança no outro irmão, e a mudança dos dois provoca uma mudança na igreja, e a igreja toda muda. Entendeu? Então, essa palavra do apóstolo Paulo aqui, a gente aproveitar as oportunidades do tempo, é fundamental, irmãos. Fundamental, né? A gente às vezes fala que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo outro. Todo mundo tem o mesmo tempo, já percebeu? O seu dia tem 24 horas. O meu não tem 23 horas, e nem 25, tem 24 também. Então, todo mundo tem o mesmo tempo. A questão é prioridade, é priorizar, é reservar tempo, marcar a hora para fazer as coisas. Se a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, experimenta marcar uma hora para você ler a Bíblia. Né? Marcar uma hora. Mas aí eu vou ter que dormir mais tarde ou acordar mais cedo. Né? Fazer o quê? Se só tem esse horário, né? É uma questão de prioridade. Alguém já falou, é uma questão de prioridade. Se você dá prioridade à leitura da Bíblia e à oração, você vai cumprir aquilo que você planejou. É a mesma coisa. Se você sabe que qualquer hora você pode levar sua esposa para passear, você vai passar um ano e não vai levar, né? Porque aquilo que a gente pode fazer qualquer hora, a gente acaba não fazendo. A gente faz aquilo que a gente marca para fazer, certo?
Se você pode levar teu filho ao shopping qualquer hora, você acaba nunca levando, porque qualquer hora eu levo, né? Nasci no Rio de Janeiro e morei no Rio de Janeiro até 18 anos de idade. E fui ao Corcovado com quase 30 anos de idade. Não conhecia. Eu também não conhecia. Eu morava lá, mas eu não conhecia. Por quê? Qualquer hora eu posso ir. Sabe? Essa é a ideia do que eu estou falando. Qualquer hora eu posso levar minha mulher para jantar fora. Então não vai levar nunca. Tem que dizer assim, olha, uma vez por mês, ou a cada 2 meses e tal, aí vai. Senão, a gente não vai. Tá certo? Se é um defeito meu, é um defeito seu, é um defeito de um monte de gente. A gente não marca, não faz. Né? Não adianta a gente só trabalhar, irmãos. A gente tem que reservar um tempo para gastar o dinheiro que a gente ganha trabalhando. Não adianta só trabalhar. Né? Se a gente trabalha e não sobra tempo para a gente gastar o dinheiro que a gente está ganhando no trabalho, tem alguma coisa errada. Porque aí eu estou trabalhando pelo trabalho. Eu não posso trabalhar pelo trabalho. O trabalho é um meio de eu conseguir as coisas, mas ele não é a razão da minha vida, não. Né? Então eu tenho que procurar ver isso aí. Não, é melhor ganhar menos e viver mais do que ganhar mais e viver menos. Quem já viu aquele filme Clique? Só a Conceição? O restante está desafiado a ver esse filme. Né? Deve ter até no YouTube, que ele é bem antigo. Clique, baseado num controle remoto. Né? Controle remoto. É um excelente filme. Não é evangélico, não, mas é um excelente filme para ver essa questão do trabalho. Né? Então, vejam esse filme que é muito interessante. No final do filme, você fica refletindo mesmo sobre essa questão de trabalhar e não ter tempo para as pessoas que a gente ama, para a mulher, filhos, pai, etc, etc. Então, da mesma forma, os maridos devem amar as mulheres, Paulo diz. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Se ela faz parte do meu corpo, né, o casamento faz uma só carne. Então Paulo diz aqui, ninguém faz mal ao seu próprio corpo, ninguém odeia o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Certo? Então a razão pela qual Paulo diz que a gente deve cuidar das igrejas é que elas fazem parte, elas são o nosso corpo. Serão os dois uma só carne. Carne é corpo. Serão os dois um corpo só. É lógico que isso aí é uma figura de linguagem para mostrar o quê? Que o que a sua mulher sente, você tem que sentir. Você não pode maltratar elas, então significa que você não tem nenhum sentimento por ela. Né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É a menção que Paulo faz aqui ao texto do Antigo Testamento, que ele dá como motivo para o marido não maltratar a esposa. E às vezes tem marido que acha que maltratar é só espancamento. Lógico que espancamento é maltrato, mas às vezes maltrato é só não cuidar como deveria cuidar. Não cuidar como deveria cuidar. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O mistério que ele está falando aqui é o mistério da união de Cristo com a igreja. Certo? Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Veja, desde o começo do verso 22 até o versículo aqui 33, em nenhum momento se colocou a condição para a mulher respeitar o marido, ou para não respeitar, e para o marido amar a esposa ou não amar. Não tem condição. Vou amá-la se ela for assim, assim, assim. Não pode. Né? Tem que fazer, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. O marido tem que fazer a parte dele, a esposa tem que fazer a parte dela.
né? Experimenta mudar, que às vezes a outra pessoa começa a mudar, tá bom? Então, próxima quarta-feira a gente vai para o capítulo 6, que vai falar sobre os deveres dos pais e dos filhos, dos escravos e dos senhores, ou dos empregados e dos patrões. E depois Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, que é uma coisa que vai dar condição da gente cumprir tudo isso que ele falou aqui. Quando a gente se reveste da armadura de Deus, a gente acaba cumprindo essas coisas todas que estão mencionadas aqui, tá bom? Vamos orar então. Vamos começar lá por trás dessa vez, né? Vou pedir para Márcio orar por João e por Petro.